um material, uma cartilha, um guia, um passo a passo, alguma coisa assim, certamente a gente está à disposição e quando vocês quiserem, a gente pode, não precisam ir a Brasília para fazer isso, a gente manda alguém aqui para conversar com vocês, ou fazemos isso virtualmente, videoconferência, por e-mail, mas certamente seria uma grande contribuição que vocês teriam a dar para a gente. Incluindo um canal de ouvidoria? Canal de ouvidoria? Ouvidoria, isso, para esses questionamentos. Sim, com certeza. E aí até poderíamos nós ali briefarmos antes um pouco e claro, questão certeza. de preço, alto, baixo, claro, questão de... A gente tem uma equipe, na Anatel tem uma gerência, na Superintendência de Competição tem uma gerência que se chama Gerência de Relacionamento entre Prestadoras, que é justamente para monitorar essas situações, e tem o Danilo, que eu não trouxe o telefone dele, mas eu não lembro também, mas eu passarei, que é o cara que ele recebe justamente essas demandas. Muitas pessoas que estão lá operando o Snow têm uma dúvida, podem ligar na ABR, a ABR tem meio que um call center, uma ilha ali de atendimento para tirar dúvidas, e a gente na Anatel também ajuda, porque muitas vezes tem dúvidas sobre qual é a diferença entre uma interligação e um EILD, e a gente tem que explicar e tudo mais. Então, assim, porque às vezes, quando você pega lá a oferta e lê aquele PDF, aquilo é muito frio, aquilo é muito... Ali não tem... É difícil você entender, não é que é difícil você entender, mas assim, ler uma coisa assim, ninguém está explicando, é sempre mais difícil, dá mais trabalho. Mas a gente tem uma equipe lá à disposição para quem quiser tirar dúvida, a ouvidoria ligar e falar de preço, é melhor que seja feito de forma formal, porque isso entra nos autos do processo e serve para a gente com uma motivação na hora de discutir os preços, porque se ligar lá e falar que o preço está alto, eu não consigo gravar e botar no processo, entendeu? Mas se eu mandar uma carta dizendo, fizemos uma consulta, o preço está muito alto, a gente acha que o preço tinha que ser assim, com essa e essa justificativa, com certeza a gente vai considerar no processo de homologação das ofertas. Então, acho que nós vamos ter que conversar e nós vamos nos colocar à disposição para fazer isso aí fomentar, para chegar lá na ponta mesmo de quem interessa. Obrigado. Obrigado. As perguntas são tudo para o Baigorre aqui. O Arthur acho que vai ficar mais para responder as perguntas do próximo painel, mas, Baigorre, essa é sobre os PTTs, tá? Um associado aqui perguntando em relação ao atendimento da exigência de conexão aos PTTs, se não seria interessante que a própria Oi tivesse presente no PTT RS, alguma forma de obrigação de participação. Não, então, esses PTTs aqui são todos das empresas com PMS. Então, aquele PTT que aparece aqui no Rio Grande do Sul é o PTT da Oi. Então, da própria operadora. Da própria operadora. Eles não são PTTs do NIC, eles são PTTs que a gente chama PTTs privados. Porque o PTT do NIC BR é um PTT com uma política do NIC BR, não é um PTT estritamente privado. Aqui são PTTs das operadoras. Então, você clica lá no PTT da Oi, o PTT do Rio Grande do Sul é o PTT da Oi, antiga Brasil Telecom, você clica lá e compra lá no PTT da Oi. Então, aqui são PTTs de empresas. Das empresas, as são próprias operadoras. São PTTs de empresas. Além dos 84 PTTs de empresas, tem os PTTs do NIC BR que são complementares, mas certo. Que são de empresas. Vergani. Pede para o Itacir contribuir. Dá para ele. Queres complementar alguma coisa? São os POPs das operadoras. Os PTTs, geralmente nas capitais, são os POPs das próprias operadoras, tá? Cada operadora tem o seu ponto de interconexão. Obrigado, Itacir. Vergani. Tá bem. Baigorre, show, maravilhoso a tua apresentação. E esse é o Baigorre mesmo, o pessoal lá no conselho vai engravatado, inclusive eu e o Baigorre, esse meninão aí, dessa forma espontânea. Maravilhoso, parabéns. Você falou sobre revisão, claro que quando precisa, tu vai bonitão também, né? Mas apesar de ser bonitão... Está piorando, deixa assim, Fabiano. Na questão de revisão de preços, Baigorre. Você comentou que é importante a gente brifar. Aqui o Alfredo sugeriu uma ideia de ouvidoria, cartilha, bacana, para que realmente vocês tenham essa informação da revisão de preço. Mas importante que realmente haja isso, porque eu já vou linkar com outro assunto, que é a parte de tributação, principalmente no faturamento do Super Simples, que é 3.600.000 por ano, 300 mil mês, que são coisas que demoram muito para ser revista. Isso também, em se tratando de competição, qual empresa, qual empreendedor que começa que não quer ser grande, que não quer passar do faturamento de 300 mil, todos querem fazer isso, né? É o sonho de todos, só que tu fica um pouco limitado, e nesse sentido, enquanto competição, são situações que a gente
está ainda precisando avançar, e é importante você, como superintendente de competição, que nos ajude nesse sentido, né? Mexendo um pouco nessa parte tributária, botar esse assunto na pauta. O tributo de telecomunicações ele é gigantesco, equiparado a outros países. A gente sabe que a gente tem situações pontuais aqui no Brasil, muito que avançar nesse sentido, mas a gente tem que começar a colocar na pauta, porque os preços que tu trouxe aqui, como o Itacir estava dizendo, enfim, os colegas, o Rafael, é sem os tributos ali, e são mais de 40%, 41% que tem que incidir naquele cara ali, aí as coisas já começam a complicar um pouquinho. Então, volto, atualizações de preço é extremamente importante para o SNOA, para que ele não perca ali na sequência crédito, eu não vou ir ali, porque aquelas tabelas de EILD lá do passado eram umas coisas que não fazia sentido, o preço de lá atrás, o SNOA não pode perder isso. Então, é importante que haja, e linkando a isso, eu já coloquei ali a parte tributária, porque uma empresa, a Anatel disse que uma empresa, que uma empresa, se tu pegar uma empresa com 40 mil assinantes, quanto ela fatura? Ela vai faturar ali 30, 40 milhões ano. Ela é pequena, mas para o CONFAS, para a Fazenda, ela é grande. Então, é um limbo muito complicado, do pequenininho para o grandão. A gente não tem uma política para a média empresa. E nós estamos caminhando para sermos média empresa. Então, e aí a gente perde competição, porque tu sai ali de 3,95% no caso de ICMS, e a gente vai 25%, dependendo do estado, é 30%. Sem contar todos os embates que está havendo com Cefaz, Confaz, isso nos atrapalha. Em vez de nós estar com foco no mercado, a gente está com foco ali no leão, né? Obrigado. Bom, a lógica do PGMC obriga a revisão anual desses preços, então a cada ano as empresas têm que apresentar essas ofertas novas. A qualquer momento a gente pode solicitar que seja apresentado, ou seja, ordinariamente, a cada ano eles têm que apresentar e a gente tem que homologar. A gente, se identificar que os preços não estão compatíveis, a gente pode demandar que novos preços sejam apresentados. Se mesmo assim a gente vê que não está funcionando, a gente pode arbitrar os preços. Não houve nenhuma necessidade de arbitramento ainda, porque sempre conseguimos fazer com que os preços baixassem de forma negocial. Então, assim, com certeza a nossa preocupação, aquela questão da replicabilidade, inclusive, é o objetivo que seja uma regulamentação específica, mostrando qual é a lógica de que deve seguir esses preços, para ter uma coisa, para não ficar no diz que me diz, que eu tenho que ir lá, eu ficar negociando com as empresas falando que está caro, para ter uma regra clara para todo mundo, e aí vocês vão poder participar nisso na consulta pública. Sobre a questão do imposto, aí assim, não é minha praia, é a praia do Arthur, mas de qualquer forma, a gente teve uma discussão muito grande quando saiu o MVNO. Quando saiu o MVNO, tinha uma preocupação com dupla tributação de ICMS. E isso foi resolvido da seguinte forma: existe um convênio do CONFAS, que é o convênio 123, se não me engano, de 2006 ou de 2008, que tem uma lista, tem um anexo, e o convênio CONFAS diz o seguinte, que no relacionamento entre empresas de telecomunicações, o cara que presta o serviço final para o consumidor, que tem que recolher o ICMS. Quem vende um insumo não precisa recolher o ICMS, desde que ele esteja naquela lista. É só para o STFC? Ah, não entra? Tem certeza? Porque o pessoal da MVNO, que veio conversar comigo, veio me dizer, o pessoal da MVNO, que é um MVNO de SMP, entraram na lista e não estão recolhendo mais. Ou eles são somente voz? É somente voz? Bom, então a solução que eu tinha não é uma solução. Então, realmente, eu não sei o que fazer. Mas estendendo o SM. Tem que chamar o pessoal da Fazenda para discutir, mas aí, se eu pudesse, eu dava agora aqui na canetada, mas não posso. Mas agora vamos passar para o Arthur, para que o Arthur coloque se tem alguma coisa do Ministério das Comunicações sendo pensada nesse sentido. Quando não é minha praia, não significa que eu cobro tributo, não. Significa que eu tento dar mas ajuda nas políticas a todo mundo. Então, assim, desde o lançamento do Programa Nacional de Banda Larga, em 2010, a gente veio promovendo uma série de medidas para redução de imposto, sobretudo imposto federal, tributos federais.
Então, assim, os modems, tablets, smartphones, roteadores, muitos usam roteador 2.4, 5.8, esses a gente conseguiu tirar o PIS/COFINS com a lei do bem ao longo do tempo e foi barateando, né? Também fizemos o regime especial do PNBL. Quem está no Simples, infelizmente, não consegue participar do RPNBL. A gente vai tentar mudar isso na revisão do programa, mas é um programa que tira imposto do investimento. Então, você vai fazer um investimento numa rede, ele tira PIS, COFINS e IPI dos equipamentos, obra civil, serviços, isso dá uma economia de 10% a 15%, dependendo do tipo de empreendimento que você vai fazer. Agora, todas essas mudanças, esses benefícios fiscais e isenções tributárias que o governo federal promove, são marginais diante do grande problema que é o ICMS, né? Uma carga tributária elevada sobre serviços de telecomunicações é um problema do Brasil desde o final da década de 70, quando se criou na época o Fundo Nacional de Telecomunicações, com uma sobretarifa da Telebrás. Isso veio vindo, e na Constituição de 88 isso passou para o Estado, virou o ICMS, o ICM virou ICMS, e aí o serviço de telecomunicações no bolo do Estado, né? E você tem alíquotas que vão de 25%, como aqui no Rio Grande do Sul, até 35%, por exemplo, em Rondônia, né? Dependendo do Estado, a alíquota varia um pouco. Enfim, é um debate muito difícil essa questão do ICMS, primeiro porque a União não pode fazer nada, quer dizer, pode fazer muito pouco em relação a isso, né? Isso é uma competência constitucional dos Estados, tem que trabalhar junto com eles sempre para revisar esse tributo. Mas ainda assim, existe... Isso, então, que caminhos a gente tem para... A gente tem que lembrar que o ICMS hoje representa... O ICMS sobre serviços de telecomunicações representa 12% a 13% da arrecadação dos estados. ICMS, combustível e energia é metade da arrecadação dos estados. Então, é sensível. Independentemente disso, se a gente fizer uma intervenção cirúrgica, dá para a gente promover um crescimento do setor com uma redução tributária interessante. Então, existem 3 iniciativas paralelas em andamento para tentar reduzir o ICMS para a telecom. A primeira são reuniões com o CONFAS. A gente faz reuniões com o CONFAS frequentemente, não é